Legal. Então, estou gravando no Canvas, durante 14 dias vai estar disponível. No YouTube vai ficar disponível até o final do semestre. Se você está assistindo essa aula do YouTube, ela é a segunda parte do caminho de dados multiciclo. Se você está com dúvida ou ainda não viu, vê a última aula, tá certo? Então, aqui a gente vai basicamente entender, né? Isso aqui é um resumo das etapas de execução. São todas as etapas que a gente fez ali na nossa revisão agora, mas mostradas numa tabela. Então, aqui a gente consegue ver qual que é o nome do passo de execução, né, que a gente está executando. Por exemplo, aqui a gente tem a busca da nossa instrução. E a busca da instrução, a gente faz ali, né, a gente resume aqueles passos que a gente fez, que seria carregar no registrador de instruções a instrução apontada pelo PC. Né? Aí a gente tem todas as etapas aqui que a gente acabou de ver. O interessante é ver justamente que, olha, para instruções do tipo R, olha, a gente executa justamente o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo. Né? Mas no quarto passo, no terceiro e quarto passo, reparem que aqui a gente tem uma semântica bem específica. Né? Ou seja, o que vai ser executado tanto no terceiro quanto no quarto passo varia do tipo de instrução que a gente está fazendo. E é interessante ver que, por exemplo, para instruções do tipo desvio condicional, a gente executa só até o terceiro passo. O quarto e o quinto passo a gente não faz. E a mesma tipo de análise a gente pode fazer para instruções de acesso à memória. Né? Então a gente está justamente vendo aqui, essa tabela ela resume como que o processador ele funciona, um processador, um caminho de dados multiciclo, ele funciona. E ele basicamente funciona tendo, em cada uma das etapas, a gente realiza tarefas diferentes dependendo da natureza da nossa instrução, tá certo? E aí a gente justamente suporta um número variável de ciclos para cada uma das instruções. Né? O load, ele é a instrução mais longa, ele gasta 5 ciclos, as instruções do tipo R gastam 4, e as instruções de desvio, que são mais curtas, elas gastam 3. Tá? E aí, o grande lance é o seguinte, a gente tem que justamente a unidade de controle, ela, com base nisso aí, que é tipo, o que a gente tem que fazer em cada uma das etapas da execução de uma instrução, a unidade de controle, a tarefa dela é basicamente acionar as unidades funcionais de maneira a implementar cada uma dessas semânticas. Por exemplo, né, se eu preciso de ler um registrador, ler a memória, nessa etapa número 1 aqui, a gente tem que falar, beleza, então eu tenho que habilitar a leitura na nossa memória de dados. E eu tenho que habilitar uma escrita no meu contador de programa. Se a gente estiver falando aqui da segunda etapa, né, como que a unidade de controle tem que falar? Ela tem que falar que quando que eu tenho que habilitar a escrita nos meus registradores A e B. Né? Então, essa que é a tarefa da unidade de controle. Ela pilotar, né? Ela pilotar as unidades funcionais. Tipo, o que a gente vai fazer com cada uma das unidades funcionais em cada uma das etapas, seguindo essa tabela que dá o algoritmo de cada uma das etapas. Certo? A gente falando, então, agora, mais especificamente de como que a gente pode implementar isso na prática. Né? Existem duas formas da gente implementar uma unidade de controle. E isso aqui é bem interessante porque essas duas formas elas são equivalentes, mas cada uma tem pontos positivos e negativos. E as duas são usando técnicas diferentes, tá certo? A primeira técnica para implementar uma unidade de controle é usando uma máquina de estado finito. Alguém já ouviu falar em máquina de estados aí? Comenta aí para eu ver. Técnica? Não, Arthur, não tem a ver com termodinâmica, não. Mas é uma máquina também. A gente tem máquinas térmicas. É outro tipo de máquina. Só para falar um pouquinho aqui do que é uma máquina de estados finitos,
No curso de engenharia de software, vocês não têm a cadeira, né, a disciplina de teoria da computação. Mas eu acredito que vocês vejam algumas coisas de teoria da computação pincelado em outras disciplinas. Provavelmente, no semestre que vem, em projeto e análise de algoritmos, a gente vai olhar alguma dessas coisas aí. Mas, só fazendo um parênteses aqui, a máquina de estado finito, ela é um modelo vamos falar assim, um modelo de máquina. Um modelo de máquina. Um modelo de computador, é um modelo teórico, tá certo? Mas só que com esse modelo teórico a gente pode representar coisas muito interessantes. Na verdade, modelos teóricos de computação existem em vários níveis. E esses modelos eles servem para explicar quais são os algoritmos, quais são os problemas que a gente consegue atacar. Isso aí a gente vai estudar depois em outra disciplina. Mas aqui, o interessante é que com essa técnica, com esse modelo, a gente consegue expressar, de certa forma, computações simples. E isso aqui tem uma grande aplicabilidade em várias áreas da computação. Por exemplo, a gente tem algoritmos de busca textual implementados graças a esse tipo de modelo. Tá? É uma técnica. E a gente tem essa técnica podendo ser aplicada em vários lugares. Por exemplo, na modelagem de ação de um personagem no jogo, você pode pensar numa máquina de estados. Se você quer modelar um processo de um documento, assim, pensando num sistema de arquivos, um sistema de documentos judiciais, você pode pensar em modelar usando máquina de estado finito. Tá? Mas vamos dar uma olhada como que a gente pode usar isso, então, para projetar uma unidade de controle mais propriamente dita. Né? A gente consegue representar a unidade de controle usando uma máquina de estados, porque a máquina de estados, ela justamente faz isso aqui. Ó. Ela representa um fluxo de controle. Né? E para representar esse fluxo, a gente tem basicamente um diagrama. Nesse diagrama, a gente tem dois elementos. A gente tem vértices. Tá? Os vértices seriam bolinhas, né, que representam os estados da nossa computação. Por exemplo, eu estou no estado de busca de instrução. Então, aquilo ali é um estado da nossa máquina de estados. Eu estou no estado de decodificação. Repare que é como se fossem, né, é quase que uma equivalência de estado para etapa no nosso caminho de dados multiciclos. E unificando esses estados, a gente tem basicamente arestas conectando os estados. Que eles representam, né, as transições de uns estados para o outro. E essa transição ela pode ocorrer, né, com um conjunto, ela ocorre com um conjunto de condições. Quais são as condições necessárias? Eu estou no estado de busca de instrução e eu vou para o estado de decodificação. Qual que é a condição para aquilo ocorrer? Tá certo? E aí, justamente isso vai indicar as transições entre os estados. Só uma pequena observação aqui, que é interessante, né, fazer, é que as duas primeiras etapas do nosso... As duas primeiras etapas que a gente tem na nossa execução da nossa instrução, a gente tem justamente sendo comuns a todas as instruções, tá certo? Mas, bom, vamos dar uma olhada aqui na máquina de estados, certo? A máquina de estados... Opa! Isso. A máquina de estados, então, ela é representada graficamente. E ela é justamente, a gente tem aqui, esses caras aqui são os estados, tá vendo? Ó? Essas bolinhas aqui, elas são os estados. Tá? E ela funciona da seguinte forma. A gente tem aqui um estado, uma transição que indica por onde que a gente começa, onde que a nossa máquina de estados ela começa a executar, tá certo? Aí ela começa a executar aqui no estado 0, aqui, ó. Aqui está o número do estado, que é o número do estado 0. E esse estado aqui, a gente nomeou ele de busca de instrução. Busca de instrução, certo? Como é que ele funciona? Isso aqui é o estado e essa sequência de passos que está listada aqui dentro do estado nada mais são do que as ações que a gente toma no estado.
ações, né, a serem tomadas. Que no nosso caso, como a gente está justamente fazendo uma decodificação da instrução e aqui a unidade de controle ela está justamente emitindo os sinais de controle, as ações a serem tomadas são os sinais de controle. Né? Quais são os sinais de controle que a unidade de controle ela tem que acionar nesse estado? Então aqui, ó, só a gente dando uma olhada aqui, ó, um sinal de controle que a gente tem, né, é esse aqui, ó, falando que a gente tem que habilitar a leitura no nossa memória de dados e instruções. Uma outra instrução de controle fala que a gente tem que habilitar a escrita no nosso contador de programa. E tem outras aqui, sinais de controle, que são todos eles, na verdade, eles vão depender do processador e das instruções que a gente estiver implementando, tá certo? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o importante é que dentro de um estado a gente está justamente falando quais são os sinais de controle que aquela unidade, que naquela etapa a unidade de controle tem que emitir. E aí, o que acontece? No estado 0, assim que terminou o estado 0, a gente tem essa flechinha aqui, ó. Essa flechinha, ela está justamente indicando a transição entre os estados, tá certo? Então aqui a flechinha está indicando a transição entre os estados. E aqui é importante a gente observar que, lembra que a gente falou que da busca da instrução para o próximo estado, que é justamente a decodificação da instrução, decodificação de instrução, né, que seria o estado número 2, essa transição entre os estados, ela acontece de maneira incondicional, ou seja, todas as instruções passam pela busca e decodificação. Então, e isso aqui a gente está justamente representando essa transição sem condição nenhuma, ela é incondicional, ela acontece de qualquer jeito. Uma outra coisa que acontece aqui nessa etapa de decodificação é a busca de operandos, né? Decodificação da instrução e busca de operandos, né? Justamente está acontecendo aqui. E se a gente analisar aqui, né, justamente vou falar assim, se a gente analisar justamente o que está aqui nas ações a serem tomadas, ó, ele está justamente habilitando a busca de operandos, né, selecionando quais que são os multiplexadores que estão ligados lá. Então é isso que a gente está fazendo nessas ações. Aí, nessa segunda etapa, que a gente acabou, que é justamente a decodificação da instrução e as buscas de operandos, a gente tem que tomar as nossas ações, né? O próximo estado, ele não vai somente depender do estado que eu estou atualmente, ou seja, o estado de busca, né? O estado de decodificação e busca de operandos, mas a gente também tem que analisar qual que é a operação que a gente está executando. Porque o negócio é o seguinte, se a gente for para fazer uma instrução de load word ou store word, eu tenho que passar a próxima etapa, as ações que eu tenho que tomar na próxima etapa, elas são provavelmente, né, elas são para eu escrever na memória, ler da memória e assim por diante. Se eu estou fazendo uma instrução do tipo R, a próxima etapa, ela diz respeito a, por exemplo, eu acionar a ULA, escrever no registrador e assim por diante. E para as etapas condicionais, né, as etapas, né, que fazem desvio, seja ele condicional ou não, eu tenho que ir para outras etapas, para justamente fazer essas transições nas minhas unidades funcionais de uma forma semanticamente correta que implemente aquela instrução. Tá certo? E aí, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa transição aqui, ó, ela é uma transição condicional, né? Porque a gente vai para esse estado aqui,
a gente vai para esse estado se a gente tiver, se a unidade de controle decodificou justamente uma unidade, uma unidade, uma instrução do tipo load ou story. Aqui eu justamente eu faço, né, usando uma instrução do tipo R e assim por diante. Eu queria saber, antes de eu avançar aqui, se está claro para vocês o que a gente está fazendo aqui e o que é uma máquina de estados. Antes da gente acabar de ver como que a gente consegue implementar a máquina de estados inteira. Arthur está digitando ali, ó. Gente, quem tiver dúvida aí, vai elaborando aí a dúvida para perguntar, por favor. Ou se estiver tranquilo para você, fala aí que está tranquilo também. O que seria a máquina de outros tipos de estado? Ah, tá. Entendi. Tem. Tem no máquinas de estados infinitos também, mas esses daí são outros modelos, tá? Ela não chama máquina de estado infinito, não. Mas se você quiser aí, só a título de curiosidade, depois dá uma pesquisada, né? A gente tem máquinas, máquinas de Turing, tá? Máquinas de Turing. Seria uma máquina de estados infinito, vamos falar assim. Bom, mas isso é disciplina, é a disciplina lá de teoria da computação, tá certo? E ela é bem interessante, é uma disciplina fundamental da computação. A teoria da computação, arquitetura de computadores e projeto de algoritmos, elas são as três disciplinas, vamos falar assim, fundamentais da computação. Ô, Laura, eu vi que você estava digitando aí, tá tranquilo? Vitor, você que chegou aí no meio da revisão, tá tranquilo? Vitor, você tá com a gente? Vou ter que revirar as aulas depois. Tá bom, então. Deixa de rever não, hein? Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada o que a gente faria, porque se a gente olhar ali, dependendo da instrução que a gente está executando, a gente vai para uma ramificação da nossa máquina de estados ou outra. Então, vamos olhar as duas primeiras, que seriam as ramificações para instruções do tipo load e store e do tipo R, certo? Para as instruções de load e store, é justamente essa máquina de estados aqui, essa ramificação toda. Que a gente vai chegar aqui, a gente tem que acionar quais são a gente tem que fazer a computação do nosso endereço. Aqui a gente é um estado que faz o cálculo do endereço, certo? Esse cálculo do endereço, então, se a gente observar aqui, ó, a gente está justamente, né, controlando a nossa unidade de dados de forma a fornecer as nossas entradas para a nossa ULA calcular os nossos endereços, tá certo? E aí a gente tem uma ramificação, porque se a gente estiver executando load store, a gente tem que habilitar, a gente tem que escrever na memória. Então aqui é o estado de leitura, leitura da memória. Que se ele for justamente um estado para a gente ler da memória. Se a gente estiver executando no Story Word, a gente tem que ir para o estado de leitura da memória, né? Escrita da memória. Escrita da memória. Basicamente por quê? Porque qual que é a diferença desses dois estados? A diferença básica é que aqui eu vou habilitar a escrita e aqui eu vou habilitar a leitura.
né? O inverso. Aqui eu habilito a leitura e aqui eu habilito a escrita. É, e basicamente, né, se a gente tiver na leitura de memória, que seria o load word, a gente tem uma etapa final, né, que é a etapa de escrita em registrador. Escrita registrador. Que é a instrução de load word. Após ler o dado da memória, a gente tem que escrever ele no registrador. Uma coisa que é interessante observar aqui, ó, que novamente a transição do estado 2 para o estado 3, ó, ela acontece com base numa transição condicional, né? Que ela acontece só se a gente estiver executando uma instrução do tipo load word. E a transição do estado 2 para o estado 5, né? Ela também acontece baseada numa condição que é se a gente estiver executando a transição de story-word, né? A instrução de story-word. Mas independente do caminho que as duas pegarem, elas vão chegar num estado final, que é justamente voltar para o início, para o estado zero, né? Estado zero. Por que volta para o estado zero? Porque o estado zero é justamente para ir lá buscar a próxima instrução e executar ela, certo? Se a gente agora vamos dar uma olhada aqui no que a gente faz na instrução do tipo R, né? Na instrução do tipo R, a gente cai nesse estado aqui, que é o estado de execução, né? A gente já cai no estado de execução. Cara, aqui é o estado de execução. No estado de execução, a gente vai habilitar, né, quais seriam as entradas da nossa ULA e quais são as operações que a nossa ULA vai fazer. Independente, né, aqui a gente tem uma transição incondicional, né, porque logo depois do estado de execução, a gente independentemente vai para o estado de escrita em registrador. Né? Escrita de resultado, vamos falar assim, de resultado. Porque ele é diferente desse estado aqui. Esse estado aqui a gente está escrevendo no registrador. Né? A gente está escrevendo no registrador aqui. Mas se a gente olhar aqui, ó, aqui a gente tem uma diferença, porque aqui a gente está escrevendo na memória e aqui a gente está escrevendo no registrador, certo? A gente habilitou o regwrite aqui, né? E aqui a gente habilitou o regdest. E novamente, assim que a gente terminou a escrita desse resultado no nosso registrador, a gente volta para o estado zero para ir para a próxima instrução. Ok, gente? Tranquilo? Coloca aí para mim. Ok. Ok. Se mais 2 alunos falarem que está ok, significa que mais metade da sala presente falou que está ok. Audiência no YouTube, deixa o ok aí, ó. Ó, o Matheus está perguntando aí. Diga, Matheus. Matheus está elaborando a pergunta ali, deixa ele elaborar com calma. Parece muito uma árvore binária. É proposital? Ô Matheus, na verdade, é uma boa pergunta. Eu acho que você está tentando buscar aí alguma palavra para descrever essa estrutura, né? Essa estrutura, na verdade, ela não é uma árvore binária. Em computação, é uma coisa que vocês vão estudar no semestre que vem, espero que seja comigo, que se chama, um grafo. Grafo. Tá? Um grafo, ele é justamente uma generalização de uma árvore, tá? Ele é generalização de uma árvore, porque a gente tem justamente esses nós, que eles representam os nossos estados, só que o legal, olha só, se a gente reparar aqui, ó, primeiro que esse cara aqui, ó, não necessariamente todos os nós têm apenas 2 filhos, então não é necessariamente binário. Até se a gente voltar no slide anterior, né, olha só, esse cara aqui, esse estado aqui, ele tem
4 ramificações, tá certo? E uma outra coisa é que todos esses estados aqui, eles voltam para esse estado inicial, né? Então existe um certo loop. Então esse tipo de estrutura é uma estrutura que, de certa forma, ele parece um pouco de árvore, mas é uma árvore mais genérica. E essa árvore mais genérica é uma estrutura matemática que se chama grafos. E é uma estrutura muito poderosa, tá certo? Respondeu aí, Matheus? Legal. Então vamos continuar olhando aqui qual que seria os nossos próximos estados para justamente suportar os desvios. O primeiro deles seria os estados para suportar desvio condicional, né? Que seria basicamente apenas um estado. Aqui a gente justamente é o estado onde a gente completa um desvio, né, condicional, completa desvio condicional. Certo? Completa o desvio condicional. E para completar o desvio condicional, vamos ver aqui algumas das operações que a gente tem que fazer. Ó. Algumas das operações são: por exemplo, eu tenho que falar, ó, eu quero selecionar quem que está sendo, né, quem que eu vou escrever no meu contador de programa, né? Eu tenho que habilitar a escrita no meu contador de programa, certo? E assim que eu terminar esse estado, eu vou para o estado inicial, de novo. Estado inicial. Certo? E no caso do nosso desvio incondicional, é essa outra ramificação aqui, ó. No caso do desvio incondicional, eu tenho que, em vez de completar um desvio condicional, eu tenho que completar um desvio condicional. Incondicional. Incondicional. E para completar um desvio incondicional, a gente tem justamente isso aqui, ó. Independente, só habilita a escrita no meu registrador PC, né? E escreve lá o valor que a gente tem da nossa instrução. Assim que esse estado de completar o desvio incondicional ele é concluído, a gente volta novamente para o estado inicial. Certo? Por fim, se a gente coloca tudo junto, a gente tem essa máquina de estados. Essa é a nossa máquina de estados do MIPS. Aqui, não. Então, vamos falar assim. Máquina de estados da unidade de controle do MIPS. Tá certo? O que isso aqui representa? Cada um desses estados, ele está falando o que a gente tem que fazer em cada uma daquelas etapas, dependendo da instrução. Tá? Pedro, as instruções vão passar por todas essas etapas? Não, a mesma instrução ela passa só por uma sequência. Né? Então, por exemplo, no caso da instrução, todas as instruções passam pela etapa de 0, né, que é de busca e decodificação. Mas a partir daí, ó, esse ramo aqui, ó, essa ramificação aqui, ó, ela é executada para as instruções de load word. Né? Esse outro ramo aqui, ó, é executado para as instruções de story word. Esse cara aqui para as instruções do tipo R. Esse cara aqui para as instruções condicionais, né, de desvio condicional. E esse cara aqui, as instruções de desvio incondicional. Tá certo? Então, é justamente onde a gente percorre esse ramo, a unidade de controle vai emitindo os nossos sinais de controle. É interessante fazer justamente essa observação
que o número de estados que a gente percorre aqui, ele está justamente ligado ao número de ciclos que a gente faz para justamente processar aquela instrução. Tá certo? Gente, alguma dúvida aí na questão de máquina de estados para uma unidade de controle? Como que a gente faz isso? O João está digitando ali, ó. Até então o João estava quietinho. Vamos ver o que o João vai perguntar. Quem tiver dúvida aí também vai elaborando. Se tiver pergunta, gente, pode ir elaborando já. Isso. Então, João, é justamente isso. Para saber quantos ciclos que uma determinada instrução leva, só você contar o número de estados que a gente passa, o número de setinhas, né? Então, aqui a gente tem, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque a gente tem que voltar, né? Eu prefiro contar as bolinhas, né? Acho que as bolinhas fica mais natural. 1, 2, 3, 4, 5, que seriam os estados. Legal, gente? Eu só queria colocar uma coisa aqui. Como eu apresentei isso aí, vamos falar assim, é um belo diagrama que representa muito bem como que a gente pode, né, organiza muito bem a nossa ideia de uma unidade de controle. Só que esse diagrama ele não é um diagrama de implementação, tá certo? E a ideia toda aqui é assim, como eu vou implementar esse cara? Como que eu implemento uma máquina de estados? Alguém tem alguma ideia aí? Enquanto eu vou abrindo aqui nosso exemplo. Alguém tem alguma ideia de como é que eu implemento isso? Ah, não, eu vou abrir. Vamos ver ali, eu acho que o Matheus deu uma sugestão. Vai precisar de multiplexadores para tomar as decisões. Com certeza, porque a gente tem que ter algum if ali, né? Vamos tentar estruturar um pouco mais arquitetural aqui a nossa solução. Eu acho que a gente poderia ter 3 módulos aqui. Vê se vocês concordam comigo. Aí a gente vai ver no LogSim um dos módulos ali implementados, tá bom? Que eu implementei. Então, o primeiro módulo aqui, ele é um módulo, de certa forma, eu tenho os estados, não tem? Eu tenho que gravar em qual estado que eu estou em algum lugar. Que eu tenho que é uma máquina de estados e eu transito entre esses estados. Para eu gravar o meu estado, né, eu tenho o meu estado, eu tenho que ter um registrador que armazena o meu estado. Certo? Gente, eu não quero que vocês aceitem isso de forma passiva, não, tá? Se vocês não entenderem, vocês me falam. Certo? Uma outra coisa é que eu tenho que fazer o que o Matheus falou ali. Eu tenho que fazer a tomada de decisões. Ou seja, eu tenho que ver como que, né? Ô Laura, você voltou aí. A gente, acho que você teve um problema. A gente está falando de como implementar uma máquina de estados. Tá? A primeira coisa que a gente tem para implementar uma máquina de estados é usar a gente precisa de um registrador para armazenar o nosso estado de computação. Tá bom? Então, esse é o primeiro cara. O segundo módulo que a gente precisa é o que o Matheus sugeriu ali. De certa forma, eu preciso de ter uma lógica. Né? Eu tenho que ter uma lógica para tomar as decisões de para qual estado que eu vou. Né?
Essa lógica é justamente lógica, vamos falar assim, lógica de transição de estados, vamos falar assim, né? Lógica de transição, para ficar mais simples, né? Esse cara aqui, ele é implementado com um circuito que a gente chama de sequenciador. Por quê? Porque ele está justamente te falando qual que é a sequência de estados que você tem que ter, certo? E por fim, a gente tem justamente esses caras aqui, ó. Eu tenho esses caras aqui, eu tenho que falar, ó, dado um estado, quais são os sinais de controle que eu tenho que emitir, tá certo? Que são justamente a saída da minha unidade de controle, né? Então, lógica de controle, a gente pode falar assim. Né? E a lógica de controle é um circuito combinacional, né? A gente pode falar que seria um decodificador. Codificador. Um circuito combinacional, depende do jeito que você for implementar. Circuito combinacional. Legal. Então vamos entender como que essas três unidades elas estão relacionadas. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Fica muito pequeno para vocês assim? Leitura? Peraí. Eu sei que está no texto, é justamente para eu colocar assim. Tá tranquilo assim para vocês? Legal. Deixa eu inverter esse cara aqui e eu vou explicar como é que funciona. A entrada, né, do nosso circuito, a gente tem o nosso circuito aqui, peraí, sequenciador. A entrada do nosso circuito é justamente a instrução, né? Ou seja, o upcode. Instrução. Upcode. E o upcode, o que acontece? O upcode ele vai entrar, né? Ele vai para a minha lógica de transição, porque é a lógica de transição que define para qual estado que eu vou. Então, ó, lógica de transição, ele define para qual estado que eu vou, certo? Ele vai ler, né, qual que é para qual estado que eu vou, e ele também ele é a entrada para o que eu tenho que fazer no estado. Na verdade, só para a lógica de transição. A lógica de transição, ela vai falar assim, ó, eu tenho que atualizar o meu estado e o meu estado ele é utilizado no meu circuito combinacional. E baseado no estado aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? E baseado no meu estado, eu atualizo esse cara aqui também. Então, o que acontece? Ó, vamos fazer uma revisão. Eu tenho o código de instrução. Né? O código de instrução ele é utilizado para falar qual que é a lógica de transição e também é utilizado o estado atual para atualizar o próximo estado. Tá certo? Então, a gente tem tipo um loop aqui. Ó. Entra a instrução, o próximo estado ele é atualizado segundo o estado atual e a instrução que eu estou. E aí eu atualizo esse próximo estado. Então eu fico nesse ciclo aqui. Tá vendo? E a cada etapa, cada estado, a minha lógica de controle, né, ela vê em qual estado que eu estou e ela emite os sinais de controle que a gente tem que ter. Tá certo? Vocês conseguem ver que tem essas três caixinhas aí e elas comunicam dessa forma? Quem ficou com dúvida aí em como é que ficou as caixinhas conectadas? Né? Todo mundo concorda comigo que a gente precisa desses três módulos? O João está digitando ali. Ó. Não entendeu muito bem, ô João?
fazer de novo aqui então. Legal. Ó, a gente tem esses três módulos. Por que a gente tem esses três módulos? Eu vou colocar esse cara aqui até em verde. Isso aqui é a entrada. Né? A gente tem três módulos. O primeiro módulo é que vai decidir qual que é o próximo estado. Né? A lógica de transição. Para a gente decidir qual que é o próximo estado, né? Esse cara aqui então, né? esse módulo de lógica de transição, ele decide qual que é o próximo estado. Para ele decidir qual que é o próximo estado, ele depende de duas coisas. Primeiro, né? Ele depende do estado anterior, né? Qual que era o estado anterior que a gente estava na nossa máquina de estados. Por exemplo, para eu decidir que do estado 0 eu tenho que ir para o estado 1, eu tenho que saber que eu estava no estado 0, porque eu tenho essa flechinha aqui, certo? Então é justamente isso. Para eu fazer a minha lógica de transição, eu tenho que saber qual que era o meu estado anterior. Isso é uma condição. Segunda condição para eu definir a segunda entrada para o meu circuito de lógica de transição é justamente falar qual que é a instrução que eu estou executando. Olha só, pensa nesse estado aqui. Ó. Do estado 1, eu vou para o estado 9 somente se a gente estiver executando uma instrução do tipo jump. Tá certo? Então, porque se for uma instrução do tipo desvio condicional, eu tenho que ir para esse estado. Então, na verdade, o próximo estado ele é calculado com base em duas coisas. O primeiro é o estado atual e o segundo é qual que é a minha instrução, tá certo? Então, essa instrução aqui, ela é entrada para o circuito de lógica de transição. Certo? Até aí, ok, gente? Laura e João. Beleza, então a lógica de transição, com base no estado anterior e na instrução, ele consegue atualizar o próximo estado. Certo? Então a gente tem um ciclo aqui. Certo? Até faz sentido, porque é uma máquina de estados e a gente viu que é um ciclo. Ela pega a próxima transição e vê para onde que tem que ir. Pega a próxima transição e vê para onde que tem que ir. Tá certo? E aí o que acontece? Em cada um desses estados, né? A gente tem que gerar os sinais de controle, que são esses caras aqui. Os sinais de controle, eles são basicamente gerados com base no estado que eu tenho. Ó, se eu estou no estado 6, que é esse estado aqui, ó, eu tenho que gerar esses sinais de controle. ALU SRC-A, eu tenho que colocar em 1. ALU SRC-B, eu tenho que colocar em 0. E assim por diante. Certo? Tá certo? Então, olha só, a lógica de controle aqui, ó, ela é justamente a entrada para a minha lógica de controle é o meu estado atual. Baseado no estado atual, a lógica de controle ela vai pegar aquele estado e ela vai falar quais são os sinais de controle que eu tenho que emitir. Então, os sinais de controle são a saída, né? Sinais de controle. É a saída do nosso circuito. Output. E aqui a instrução seria, né, o opcode, a instrução seria entrada. Ficou mais claro agora, o João e Laura, como que a gente consegue implementar esse circuito? Legal. Então, olha só. Esse é vamos falar assim, primeiro eu tinha esse mapa, vamos falar assim, esse diagrama, esse máquina de estados finito, ela justamente fala o que eu tenho que fazer. Eu acabei de mostrar para vocês uma arquitetura, né, de como que a gente implementa esse circuito. Aí agora, nesses minutinhos finais que nos restam aí, os 15 minutos, como não vai dar para eu entrar no outro conteúdo, vai ficar muito apertado, eu vou mostrar para vocês o exemplo que a gente tem justamente da nossa máquina de estados, tá vendo? Como que a gente pode fazer essa implementação? Na verdade, a gente vai olhar como que a gente implementa o sequenciador. Implementar o sequenciador é o mais difícil de tudo. Porque o sequenciador, olha só, ele recebe o estado, ele recebe
a instrução e ele tem que decidir o próximo estado, o próximo estado da nossa máquina de estados. Então ele que é o principal ali da nossa máquina de estados, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui, para quem quiser, lá no Canvas, na seção de módulos e no LogSim, tem justamente o diagrama do sequenciador aí, se vocês quiserem abrir no Canvas para acompanhar comigo, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui, tá? Vou salvar aqui. Quem puder também, tá, gente? Deixa aberto aí esse slide do LogSim. Não, do LogSim não. Esse slide das transições, que aí a gente vai acompanhando junto. Beleza. Legal. Eu vou passar agora pro LogSim aí. Vocês conseguiram baixar aí, encontrar o circuito sequenciador? Sim? Legal. Olha só. Esse aqui é o circuito sequenciador. Ele está grande o suficiente para vocês na tela? Legal. Aqui a gente vai justamente ver essa lógica de transição de estados. Eu vou só fazer um zoom out aqui, só para explicar o que significam esses diferentes módulos aqui e depois a gente debuga. Tá? A gente consegue ver aqui na esquerda que a gente tem justamente as duas entradas do meu circuito. O upcode, que vem da instrução, e tem o estado atual, que é justamente o estado com que eu estou. O Arthur, justamente por isso que eu estava querendo mexer aqui. O Arthur pediu para eu mostrar umas dicas aí que a gente tem no LogSim. Justamente por isso que eu queria trazer esse exemplo aqui para hoje, tá? A minha ideia na turma da noite foi tentar construir com eles esse circuito, mas tipo assim, eu fui tentar fazer isso, o circuito ele demora pra caramba, acabou que eu me enrolei todo lá na aula de noite. Aí eu construí esse circuito, foi no meu final de semana, eu gastei um tempo nisso aqui, tá bom? Eu gastei mais ou menos 1h30, 2 horas para construir esse cara, então é bom compartilhar com vocês essa experiência, tá bom? Então tá, voltando aqui para a análise do circuito, a gente tem essas duas entradas, que é justamente o estado atual do circuito, né, o estado atual da minha máquina de estados, e o upcode, que seria o pedaço da minha instrução que eu uso para definir qual que seria o meu próximo estado, tá certo? Uma outra coisa aqui interessante de ver é essa sequência aqui de unidades aqui pequenininhas, elas estão bem replicadas aqui, também tem outras aqui. Essas unidades, na verdade, elas são comparadores. Elas são comparadores e elas estão disponíveis no LogSim para vocês usarem. Se vocês vierem aqui em Arithmetic, aritmética, se eu tiver em português, e comparador, o meu é Comparator, ele vai te dar essa caixinha aí. Essa caixinha, ela serve justamente para você comparar um número com o outro. Por exemplo, eu consigo comparar essa entrada aqui com essa outra entrada, que no caso é uma constante, que é justamente 2b. A gente já vai olhar por que disso. Então, essa primeira fileira de comparadores aqui é justamente a fileira que está me decodificando qual que é o tipo da instrução. Aqui eu falei para vocês, ó. Aqui é do tipo load word, aqui é do tipo story word, aqui é do tipo R, branch equal, né, desvio condicional e desvio incondicional. Então essa primeira fileira aqui ela está fazendo a decodificação da instrução.
A segunda fileira aqui, eu estou justamente fazendo né, a comparação de em qual estado que eu estou. Né? Se eu estou no estado 4, se eu estou no estado 5, até todos os estados. Eu ordenei isso aqui de forma a ficar visualmente mais bonito o circuito, tá? Porque no projeto inicial, se você ordena os estados de 0 até 9, né, você vai ver que vai ficar bem feio. Gasta um trabalho para deixar o circuito, né, organizado e fácil de ser entendido assim. E aqui, nessa parte de baixo aqui, a gente tem justamente a lógica de como que a gente faz a transição para aqueles estados que dependem tanto do estado, o estado atual quanto da instrução sendo executada, certo? E todas esse cálculo combinacional aqui, ele é entrada para esse codificador aqui. Isso aqui é um circuito codificador que também está disponível no LogSim. Se vocês vierem aqui em Plexers, né, tem Priority Encoder. Vocês podem usar esse decodificador aqui. Esse decodificador, para vocês saberem mais, terem mais informações, o LogSim mesmo, ele tem uma documentação muito boa, tá? Você pode clicar aqui e ver a documentação dele, né? Ver aqui em ajuda. E a documentação ela está disponível em português, tá, gente? É eu que gosto de usar o LogSim em inglês mesmo, mas ela está disponível em português. Mas nada impede também de você construir o seu próprio codificador se você quiser, porque você é raiz, né? Na verdade, eu sempre fazia isso quando eu estava na graduação, porque eu era raiz. E o que importa é o seguinte, toda essa lógica de transição de estados, ela vai para o meu codificador falar de fato qual que é o meu outro estado. Tá certo? Deu para entender de forma geral as unidades funcionais antes da gente ir para o debug para ver se está funcionando mesmo? Tem alguém? Tá tranquilo? Se estiver tranquilo aí, só para eu saber. Se tiver alguma dúvida, curiosidade que vocês estão querendo saber, elabora aí para eu saber. Ó, pro Arthur tá tranquilo. Matheus, você que abriu aí? Acho que sim. Dá um pouco de medo, eu sei. Tá bom, gente? Tenta no trabalho, tá, gente? Só algumas dicas aí do trabalho. Tenta usar esses textos para explicar o que está acontecendo, até para facilitar na hora que vocês forem gravar o vídeo, tá bom? Tipo assim, para explicar o que o seu circuito está fazendo. O Matheus está digitando ali, vamos esperar ele terminar de digitar. Isso, Matheus. A implementação dos comparadores ela é igualzinha àquela que a gente viu na aula. Se você quiser construir tudo do zero, tá? Tem um aluno de iniciação científica que ele fez um trabalho parecido com esse, mas era um outro processador. Esse aí é o processador Simplix. Né? Tinha um outro processador que ele fez na disciplina de arquitetura lá no Coração Eucarístico. Ele fez tudo bonitinho, assim, ele implementou tudo do zero, assim, e até colocou o projeto no GitHub para mostrar, assim, eu acho que é bem legal, assim, se você quiser pensar isso. Ô, João, eu tentei montar com eles na aula, aí eu não consegui montar na aula porque a aula terminou, e aí eu montei depois, em casa, de para casa. Minha sexta-feira de noite da semana passada. Que é até uma meia-noite fazendo o circuito. E até o sábado de manhã eu fiquei implementando esse cara aí. Porque eu falei assim, não, agora eu tenho que mostrar para os meninos o negócio funcionando. Então nem daria para implementar na aula, tá bom?
Mas por isso que eu quis trazer para cá para mostrar os conceitos por trás da implementação. Ok? Tá. Então tá. Então vamos tentar debugar aqui o circuito juntos. Eu vou aumentar aqui de novo o zoom para a gente ver aqui, ó. Justamente eu quero mostrar tanto o estado atual quanto a saída do meu circuito. Então tá bem nítido aqui. A gente tem o estado atual e a saída do meu circuito. Vou para o modo debug aqui. Aqui a gente está conseguindo ver que quando eu estou no estado atual, ele está o estado 0, tá certo? A gente está justamente falando que o próximo estado é o 1. Se você voltar no slide, você vai ver justamente isso, que o estado 0 eu vou para o estado 1. Independente de qualquer coisa, ó. O upcode aqui, ó, independente do que eu coloco aqui no meu upcode, ó, eu sempre vou para o estado 1. Então, isso é independente. Do estado 0, eu vou para o estado 1. Tá certo? Então tá, legal. Vamos dizer que eu fui para o estado 1, então. Fui para o estado 1, tá? Aí, o próximo estado, se a gente olhar lá no nosso diagrama da máquina de estados, o próximo estado ele vai depender tanto do estado atual, que é o estado 1, quanto a instrução que eu estou executando, certo? No caso da instrução ser um load word ou um story word, eu acredito que eu vou para o estado número 3. Para o estado número 3? Acho que é. Confere aí para mim, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou para o estado 2, né? Eu estou no estado 1, eu vou para o estado 2, tá certo? Vocês estão acompanhando comigo aí no slide também, gente? Tá. Então, é a ramificação mais da esquerda aí, tá, João? Então, ó, se é um load word ou story word, eu tenho que ir para o estado 3. Para ser um load word, o upcode tem que ser 23. 23 em hexadecimal. Eu tenho que transformar hexadecimal para binário. Eu vou transformar aqui hexadecimal para binário. Né? Se a gente faz essa conversão, ele é igual a 1, 1, 0, 0, 1. Peraí. Opa. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? E aí a gente consegue ver justamente isso aqui, ó. Ele sendo 23 em hexadecimal, o circuito aqui, ele está justamente ele está verificando que é um load word, e olha só, ele já mudou aqui, ó, ele foi para o estado 2. A mesma coisa acontece se for instrução story word. Para ser instrução story word é 2B. 2B é 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui, ó, a gente já consegue ver de novo, novamente, né? Que o circuito ele foi acionado aqui do story word, ele está executando a instrução story word e a gente vai para a instrução 2 também, tá certo? Se for o upcode 0, a gente tem justamente o nosso estado do tipo R aqui, ó, o R. E a gente está tendo o nosso estado do tipo R indo para o nosso decodificador e a gente está indo para o estado 6. Se você olhar lá no diagrama, a gente está justamente indo para o estado 6. Certo? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Me pede um estado aí que a gente tem que fazer. Fala um estado que eu tenho que fazer aí. Para a gente ver se está funcionando. Me conta aí qual que é o estado que você está querendo ver funcionando. Só para a gente terminar a nossa aula aqui. O 6. Então tá. O estado 6 aqui, ó. O estado 6 é justamente quando eu estou no estado de execução e eu vou independente para o estado 7, né? Então, se eu colocar aqui o estado 6, ó, vamos falar aqui que o meu estado atual é o estado 6. 6 é
2 mais 4. Né? O estado 6, o próximo estado que a gente tem é justamente o estado 7. Se a gente olhar lá na nossa máquina de estados, a gente está justamente indo para o estado 7, que é o estado de escrita de registradores. Escrita do operando, do resultado da nossa operação R. Então, basicamente, esse circuito aqui, ele é o circuito sequenciador da unidade de controle do MIPS, tá certo? Se você pega esse circuito, acopla com o registrador e com a unidade com a lógica de controle, você tem justamente a implementação de uma lógica de controle para um processador MIPS, usando uma máquina de estados. Certo? Eu vou parar de gravar aqui, porque por hoje a gente encerrou o nosso conteúdo.